para esta conferência no arquivo realizado pela Associação dos Amigos de Penafiel. Também queria fazer um agradecimento especial ao arquivo municipal de Penafiel, à doutora Paula e a todas as técnicas que me apoiaram durante o estágio e que me apoiaram depois. Estratégias de Associação Social de Perpetuação da Memória, o arquivo da Casa das Mouras, que é baseado no trabalho que fiz como projeto final, como já se disse, do mestrado em História e Património, do ramo de arquivos históricos, que eu frequentei na Faculdade de Letras do Estado. E quando eu fiz um trabalho que englobou o estudo orgânico e a organização dos arquivos de família. O interesse crescente na conservação e difusão destes arquivos de família também contribuiu bastante para nos influenciar nessa escolha. Estas questões que o arquivo de família encerra e que eu vou explorar aqui são, principalmente, quem foi esta família? Quem foram os indivíduos que produziram esta documentação e que viveram na Casa das Mouras? Quais foram os papéis que eles desempenharam, tanto no tempo como no espaço em que eles viveram? Quais foram as estratégias, e daí o título desta comunicação, que usaram para ascenderem socialmente e porquê que decidiram conservar também a memória da família? E qual a importância que esta documentação teve e como é que ela foi organizada, ou se sofreu alguma organização ao longo dos 250 anos de história? A primeira coisa aqui a dizer é que a maioria das pessoas que são aqui de Penafiel já foram ao Pimões, mas muita gente não está a ver propriamente onde é que fica a Casa das Mouras. A Casa das Mouras fica próximo ao centro do Rio de Minhos, na Avenida das Cãs. Não é uma casa brazonada, por isso, se calhar, a maioria das pessoas já passou por ela e se calhar nem percebeu a sua importância. Ela não é uma casa brazonada, não é uma quinta com grandes muros, com uma grande capela, não, ela possui um oratório interior sim. Esta Casa das Mouras, nós não sabemos quando é que ela foi construída. Podemos apontar o final do século XVIII como, entre aspas, a data mais adequada para o primeiro proprietário, ou o proprietário mais adequado da Casa das Mouras, que foi, efetivamente, João José de Moura e Castro. E aqui também de notar uma coisa, a Casa das Mouras, este nome, Casa das Mouras, nela não era tratada assim no século XVIII e no século XIX. Na documentação ela aparecia simplesmente como a Casa do Rio de Minhos ou a Casa das Cãs, em alusão ao local onde ela se situava. Esta designação de Casa das Mouras provavelmente vem de uma tradição oral que se desenvolveu no final do século XIX, no início do século XX, com a presença das mulheres da família Moura dentro da casa e por isso ficou conhecida como Casa das Mouras. Pelo menos o proprietário mais popular que nós soubemos é o João José de Moura e Castro, e a importância desta casa é engraçada porque em 1835 uma das netas desse João José casou com um rapaz, 30 anos, já não era propriamente um rapaz, natural do Porto, que era fidalgo real e que era morgado de Nossa Senhora da Paz. Da Dona Efigénia Amália, como ela se chamava, com este rapaz chamado Columbano Pinto Ribeiro Castro Portugal da Silveira, que tem um nome bastante grande, eu só vou fotografá-lo por Columbano. A partir daqui. E ele trouxe o acervo documental da família paterna. Ele tinha um morgadio, a família paterna dele tinha produzido bastante documentação e ele, como se mudou para a Casa das Mouras depois do casamento com a Dona Efigénia, trouxe toda a documentação, não só do lado paterno, como também da mãe dele e até do padrasto dele, com quem viveu no Brasil. Temos aqui mais fotografias da Casa das Mouras. Esta fotografia, uma preto e branco, só dizer que foi a fotografia mais popular que eu encontrei da Casa das Mouras e que remete mais provavelmente aos anos 40, 50, em que logo se vê a Casa das Mouras, que é mais ou menos esta fotografia agora atual. Columbano, além de ter trazido um grande espólio documental, tanto de objetivo, de fazer uma biblioteca um arquivo. Foi uma sala que foi utilizada para colocar lá estes livros e esta documentação. Quando ele começou a ser estudado em 2001 pelo Arquivo Municipal de Penafiel, não havia propriamente uma separação entre a biblioteca e o arquivo, estava tudo junto. Em 2001 começou-se o tratamento e estudo e descrição deste arquivo, que supostamente era para ficar dentro da Casa das Mouras, mas que depois acabou vindo para aqui para depósito no Arquivo Municipal de Penafiel em 2004. Em 2004, ele sofreu uma desinfestação por anóxia, ou seja, a documentação aqui já estava dentro do Arquivo Municipal de Penafiel, foi colocado numa espécie de bolha, onde ficou durante algum tempo para matar aqueles bichinhos todos que foram cabo destes livros. Como disse, a biblioteca, nós não estudamos a biblioteca, porque não tivemos tempo para isso, o nosso estágio foi apenas 6 meses, já tivemos muito tempo para descrever documento a documento e são 335 documentos, por isso nós não tivemos muito tempo para analisar esta biblioteca, que é um bocadinho maior. Tanto a biblioteca como o arquivo são do século XVI até ao século XX e o documento mais antigo do nosso arquivo data de 1509. Ele não foi um documento que foi feito por alguém da família, não. Ele foi um documento que remete a uma propriedade que um antepassado paterno do Columbano adquiriu e veio esse documento juntamente com a propriedade.
E de 1913 data o documento mais recente do arquivo, que foi uma carta dirigida a um dos filhos do Colomar. Ou seja, este é o período cronológico do nosso arquivo. Antes de entrar na história da família, também queria falar um bocadinho como é que se reconstrói uma genealogia. Não reconstrói-se, porque a genealogia já está feita. Nós apenas reconstruímos essa genealogia. Este processo de elaboração de uma família que aparentemente não tem descendência direta. Eu digo aparentemente porquê? Porque o Colombano e a Dona Efigênia tiveram 9 filhos. Desses 9 filhos, só 3 é casaram, uma não teve filhos, outro teve um filho que nós não sabemos nada acerca desse filho, outro teve realmente 5 filhos, mas desses 5 só 2 é casaram e tiveram descendência feminina. Quando nós começamos a fazer esta árvore genealógica, nós demos conta de que já havia uma árvore genealógica feita por descendentes desta família no Brasil. O que nós sabemos é que estes descendentes provavelmente descendem de uma tia-avó do Colombano, da parte do avô dele, porque eles se calhar nem fazem a mínima ideia, mas essa senhora era uma pessoa muito grata na família. Foi deserdada, casou contra a vontade dos pais, acabou deserdada, segundo o que eles diziam, até roubou a avó. Aconteceu isso. E para nós fazermos esta genealogia temos de ter em conta várias fontes. E importa saber que fontes é que nós utilizamos para fazer a genealogia. Primeiro, a nossa fonte direta, claro, é a documentação. O livro de notas necessárias e indispensáveis à casa, ele decidiu apontar todos os eventos familiares que aconteciam, desde o seu casamento. Apontou todos os eventos dos seus filhos, ou seja, a data de nascimento, os padrinhos, e depois ainda fez o grande favor de colocar apontamentos biográficos de cada um. Eles estudaram, assim, apesar do tempo, da verdade para a glória, do passado para o futuro, se faz presente a memória e que já revela alguma preocupação em perpetuar esta memória de família, eu aponto o Colombano como tendo sido ele a fazer este verso, porque ele era formado em humanidades e adorava a literatura, escrevia poesia, escreveu peças de teatro, que estão no arquivo da Casa das Mouras, provavelmente foi ele que fez este verso. Está neste livro que tem tanto o historial da casa do Morgado ao Senhor da Bela, que nos conta quem foram os seus administradores, quais foram as propriedades que eles compraram, quais foram as propriedades, os conselhos em que eles tinham propriedades e outros bens. E depois, as outras duas fontes originais foi esta aqui do lado. Foi uma certidão, não é original, é uma cópia que foi pedida por Manuel Pinto Ribeiro de Castro, que era avô de Colombano, da carta de razão de armas que ele tirou em 1741. Ou seja, em 1741 ele decidiu pedir uma carta de razão de armas para entrar na nobreza e para se tornar fidalgo da Casa Real, e nesta cópia ele está lá descrito toda a ascendência dele, e ele, segundo ele dizia, descendia de Pedro e Dona Inês de Castro. Normalmente os Castros dizem que descendem de Pedro I e Dona Inês de Castro. Em último livro aqui, é Colombano reuniu testamentos antigos dos meus antepassados, em que ele reuniu todos os testamentos dos antepassados dele. O que também nos facultou foi bastante fácil para nós, porque muitas vezes apareceram nomes que nós não estávamos a relacionar com a família, mas depois íamos descobrir que eram filhos do avô dele ou do bisavô dele, e estes testamentos foram bastante úteis para isso. É claro que nós, embora tenhamos esta documentação em conta como primeira fonte, temos sempre que corroborar estas informações. E então o que é que utilizamos? Utilizamos os registros paroquiais, certeza absoluta que quem já fez genealogia da família alguma vez já os consultou, eles agora até é bastante fácil consultá-los, estão disponíveis online. Por exemplo, eu tenho aqui a fotografia da digitalização da certidão de nascimento, ou no caso de batismo de Portugal, em 1750 e 1832, que é até a cronologia que nos defrontamos com o arquivo da Casa das Mouras. E todo este estudo demorou bastante tempo e que se prolongou ao longo de todo o estágio e até depois do estágio, que íamos confirmando, as coisas apareciam, permitiu-nos fazer árvores genealógicas. Isto é só uma parte da árvore genealógica enorme. Permitiu-nos fazer esta árvore através do software que aqui disponibiliza. E falando das noções que eu estava a ter, antes de falar da família, também convém ter pelo menos 3 noções essenciais quando estudamos o arquivo de família. E quais são elas? O que era uma casa e qual era a importância de pertencer a uma durante estes séculos? Também qual era a importância da instituição de vínculos e de morgadinhos? E o porquê que havia necessidade de constituir arquivos neste tempo e se havia alguma mínima lógica organizacional nestes mesmos arquivos? No que toca a uma casa, que é a importância de pertencer a uma casa, aqui não estou a falar de uma casa, 4 paredes e um telhado, onde podemos dormir dentro dela, não. Eu falo de uma casa como um agregador de indivíduos, ou seja, uma casa neste tempo era muito mais importante que o próprio nome dos indivíduos. As pessoas muitas vezes eram conhecidas por pertencerem a X casa. E durante estes séculos, entre os séculos XVI e XVIII, houve sempre uma competição entre as próprias casas
em busca de estatuto, de património, de poder, e estavam intimamente ligadas aos títulos nobiliários. Vou afirmar que todas estas famílias que tinham uma grande produção de documentos também tivessem uma organização elaborada. Só que isso também são respostas que só se podem dar quando se estudam realmente os arquivos de família. Qual era o tipo de documentação que estas casas e estas famílias produziam e que o próprio arquivo da Casa das Mouras contém? Doações, instituições de vínculos que muitas vezes vinham agregados aos próprios testamentos. No caso do colombano, o tetravô dele instituiu um vínculo no testamento que deixou, os dotes, os contratos de aforamentos, compras, escambos são os contratos de troca, sentenças, os livros de credores e devedores e de receitas de caseiros e depois os papéis avulsos, que são bastante interessantes. Na minha opinião, são bastante interessantes porque na maioria destes papéis avulsos vem também documentação pessoal, recibos, correspondência e até apontamentos, e que permitiu, por exemplo, saber que o Lombardo escreveu peças de teatro e até bem escritas, eu li algumas páginas, e ele realmente tinha um grande amor pela literatura. No caso da Casa das Mouras, a Casa das Mouras não foi uma casa que pertenceu à grandeza, não foi uma casa nobre nesse sentido. Também não possuía corpo de funcionários administrativos, ou seja, não tinha um escrivão próprio, a documentação foi produzida pela família. O acervo, como eu já tinha dito, antes da chegada otomana, era um acervo bastante diminuto, desorganizado, a maioria era documentação avulsa, cadernos, folhos e folhos. E depois, a documentação de Morgana Nossa Senhora da Bela, essa sim já apresentava uma organização, desde o tempo do avô de Colomano, Manuel Pinto Ribeiro de Castro. E como é que nós descobrimos essa documentação se até nós chegamos a um arquivo aparentemente desorganizado? Porquê? Porque esta documentação sobre Morgana estava reunida em tomos, ou seja, os documentos eram produzidos em uma capa de couro. Eu posso dar aqui a fotografia, são estes livros, a primeira fotografia, são 15 tomos, nós infelizmente só temos 13, 2 deles não sabemos onde é que estão. Estes tomos revelavam uma preocupação em guardar e organizar esta documentação, foram numerados, tinham índices, tinham sumários, o que às vezes até nos facilitava, porque muitas vezes a tinta já estava gasta, nós não conseguíamos ler o documento e às vezes estes sumários é que muitas vezes nos ajudavam a compreender o que estava ali naquele documento. Mas antes da Casa das Mouras, onde é que esteve este arquivo? Muito provavelmente este arquivo da família Colomano esteve na residência da família paterna, na Rua das Flores, no Porto, do qual nós não sabemos qual casa seria, porque infelizmente não tinha brasão, e dentro do arquivo da Casa das Mouras nós também não tivemos nenhuma chave que nos dissesse onde ficaria esta casa. E depois há um dado curioso que foi um tio de Colomano, numa notinha, num dos documentos que produziu, referiu a existência de que esta documentação dos tontos estaria dentro de gavetas, numa casa que eles tinham na Porta de Carros. Porta de Carros era um postilho da Muralha Feminina e depois, se não me engano, fica mais ou menos à beira da Estação de São Bento, no Porto. Ficaria por aí, ou seja, também era próximo à própria Rua das Flores, onde eles moravam. O que é engraçado é também saber que o próprio Colomano teve a preocupação, depois de trazer este arquivo, de continuar esta organização. Ele, por exemplo, ele numerou os livros de caseiros. Os livros de caseiro que ele produziu estavam numerados, reuniu a própria correspondência e os recibos. O Colomano como figura central desta família, da Casa das Mouras, porque primeiro porque o facto de ter trazido a documentação dos antepassados dele permitiu que o arquivo da Casa das Mouras tenha o tamanho que hoje tem. E ele também foi. Nós não sabemos quase dados nenhuns acerca da sua minoridade. Sabemos sim que a sua mãe, 2 anos depois de ficar viúva, casou novamente com um tenente-coronel chamado Isidoro de Almada e Castro, e que quando das invasões francesas ele foi para o Brasil, muito provavelmente entre 1808 e 1809, onde permaneceu. E a 2 de fevereiro de 1835 ele casou com esta rapariga de Rio de Moinhos, a Dona Efigénia Amália de Moura Torres. Tinha ele 30 anos e ela 24 anos, e do qual tiveram uma prole de 9 filhos. Além de ele ser proprietário de terras e morgado de Nossa Senhora da Vela, ele teve também uma carreira política ao nível do Conselho de Penafiel. Foi vereador da Câmara Municipal de Penafiel por 2 vezes, em 1840 e 1850, foi também vogal da Câmara entre 46 e 47, e o cargo mais importante que ocupou foi de administrador do Conselho de Penafiel entre 1868 e 1873. E o seu último cargo em vida foi presidente da Junta Civil de Rio de Moinhos em 1874, vindo a falecer em 24 de novembro de 1877 no Porto e sendo enterrado em Rio de Moinhos. Nós não sabemos qual foi a ligação que Colomano teve com a Dona Efigénia, muito provavelmente teria terras aqui em Rio de Moinhos. Nós soubemos que ele tinha terras em Passos de Ferreira, Passos de Sousa, desculpa. Em Rio de Moinhos nós não sabemos, mas provavelmente alguma terra ele deve ter adquirido e deve ter conhecimento da família da Dona Efigénia e o conhecido.
Aqui eu vou falar rapidamente do lado materno de Colombano. O lado materno de Colombano não nos levou documentação, como já dissemos. Ele era filho de Dona Genoveva Rita Portugal da Silveira, que era natural de Lisboa e que era filha de um fidalgo real chamado Dom António Inácio da Silveira, que era casado com uma senhora que tem um grande nome, Guilhermina Joana Lucada Valles de Varona. Pronto, fico por aí. Desta avó de Colombano só conseguimos saber quem eram os pais dela. Do Dom António Inácio da Silveira descobrimos, através de Felgueiras Gaio, que a linha genealógica dele descendia de Dom Afonso Martins, que teria sido 19º prior do Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, e que teve um filho natural. E a partir daí de Dom Fernando da Silveira, do qual a maioria dos silveiros dizem que descendem, viria esta linha. Foi uma linha que, ou seja, do lado materno, Colombano teve sempre ancestrais de fidalguia. Por exemplo, o Luís Baltazar da Silveira foi alcaide-mor de Viseu e, por exemplo, Brás Baltazar da Silveira, que chega a ser trisavô de Colombano, se não me engano, chegou a ser senhor de São Cosmado. Há também uma história engraçada, que foi o facto do seu filho Luís Tomé da Silveira não ter sucedido na casa dele. Porquê? Porque o Brás Baltazar da Silveira casou com uma senhora chamada Maria Antónia de Melo das Américas. Só que casou sem o consentimento do rei. Então o casamento foi anulado e o seu filho Luís Tomé da Silveira acabou por não suceder na casa porque foi considerado bastardo pelo casamento ter sido anulado. De Dom Pedro e de Dona Inês, do filho de ambos, Dom João Infante de Portugal, que teria tido alguns filhos bastardos até chegar neste Dom Fernando da Guerra. Dom Fernando da Guerra foi chanceler-mor do reino e arcebispo de Braga. Segundo Felgueiras Gaio, ele teve um filho, chamado Martinho de Castro Guimarães. Aqui encontramos algumas inconsistências. Por exemplo, na Carta do Brasão diz que este Martinho de Castro dos Guimarães era filho de Afonso dos Guimarães. O Felgueiras Gaio diz que é de Dom Fernando da Guerra. Nós fomos pelo Felgueiras Gaio porquê? Porque nós não encontramos nenhuma referência a esse Afonso dos Guimarães. Em 1775 ele conseguiu reduzir as missas, que achava que eram demais, a quais estava obrigado no morgado Nossa Senhora da Vela, o qual ele consagrou este oráculo em 1780, quando fez uma segunda instituição. E nós perguntámos sempre porque é que ele escolheu Nossa Senhora da Vela. Eu pessoalmente nunca ouvi falar de Nossa Senhora da Vela. Ouvi falar de várias Nossas Senhoras da Vela, nunca. E em Felgueiras Gaio encontramos algo engraçado, que foi o facto de Felgueiras Gaio referir-se a este Manuel Pinto Ribeiro de Castro da seguinte forma. Manuel Pinto Ribeiro de Castro era chamado no Porto vulgarmente o Asno à Vela. Por este motivo, ele principiou a apelidar-se Anos Vela, e como ainda se confundia com Asno à Vela, tirou o Anos e ficou apelidando-se só Vela, e para disfarçar, ainda instituiu um morgado com o título de vela, pondo na sua que está Nossa Senhora da Purificação, com uma vela na mão para colorar o apelido de vela. Ou seja, segundo Felgueiras Gaio, ele era chamado Asno à Vela, então colocou no nome que se chamava Anos Vela para disfarçar o que lhe chamava, e como não resultou, ele então decidiu pegar na Nossa Senhora da Purificação, colocou-lhe uma vela na mão e consagrou o morgado de Nossa Senhora da Vela para disfarçar. Nós não sabemos se isto é verdade, se isto veio muito provavelmente de uma tradição oral que o Felgueiras Gaio ouviu sobre o Manuel Pinto Ribeiro de Castro. Em alguns documentos, o Manuel Pinto Ribeiro de Castro assinou-se por Anos Vela. Deu-lhe filho Colombano Pinto Ribeiro de Castro, que nasceu em 1749 no Porto e que foi o quarto administrador do morgado Nossa Senhora da Vela. Nesta altura já se designava assim. Sabemos que esta foi talvez a figura mais proeminente dos antepassados do Colombano. Em 67 tornou-se oficial familiar do Santo Ofício, em 68 bacharel em Direito. Entre 1776 e 1794 desempenhou o cargo de juiz de fora em diversas vilas aqui do norte de Portugal. Falando agora da Dona Efigénia. A Dona Efigénia, que pertencia à família original da Casa das Mouras, ou seja, o Colombano não nasceu na Casa das Mouras, veio para lá residir através de um laço matrimonial. A Dona Efigénia, a família dela não teve tantas atribuições novas como teve a família do Colombano, nem instituiu nenhum morgadismo. Sabemos que o pai dela, Rodrigo Bravo Cardoso Pontes, foi desembargador da relação do Porto e que, ao ocupar alguns cargos, a descendência do pai dela, ocupou alguns cargos importantes ao nível da justiça. A Dona Efigénia Amália nasceu em 21 de setembro de 1810, foi a segunda filha deste casamento entre Rodrigo Bravo e Maria Máxima de Moura e Castro, e esta Maria Máxima de Moura e Castro era filha de João José de Moura e Castro. João José de Moura e Castro, que nós apontamos como o primeiro proprietário, ou pelo menos o proprietário mais antigo, do qual temos informação e que já é referenciado nesta documentação como residente no lugar das Cães. Não quer dizer que a Casa das Mouras fosse exatamente naquele tempo como estava agora. Ela, muito provavelmente, teve bastantes acrescentos ao longo do tempo. O que é certo é que ele já residia ali com a sua esposa, Leonor Maria Joaquina, e da qual teve 8 filhos.
Quando ele morreu em 1809, ele passou a Casa das Mouras para o filho mais velho, Francisco de Moura e Castro, que sabemos que foi cavaleiro da Ordem de Cristo. Sabemos também um facto curioso sobre ele, que ele foi irmão da Misericórdia Apóstola em 1801, e em 1808 sabemos, pela documentação da Casa da Misericórdia, que ele foi expulso. Segundo o que eles alegaram, foi que ele tinha menos de 40 anos de idade, e que ofendeu a mesa, e que os insultou, e que acabou expulso da Misericórdia. Quando Francisco de Moura e Castro morreu, em 1839, ele passou a casa para a sua irmã Maria Máxima de Moura e Castro. É curioso porque de toda esta descendência de 8 filhos, só uma filha é que casou. O resto ficou tudo solteiro e a viver na Casa das Mouras. Temos aqui o Inácio de Moura e Castro, que tem ali uma relação com a Maria Rosa, para a relação mais tarde, que advém o Gonçalo de Moura e Castro. O Columbano, embora seja a figura central, ele nunca foi proprietário da Casa das Mouras. Ele cuidou lá até 1877, ao ano que morreu, mas os proprietários foi sempre a família da Dona Efigênia. Do João José de Moura e Castro passou ao Francisco de Moura e Castro, que era o seu filho, e ele passou, por conseguinte, à sua irmã quando morreu, e a Maria Máxima, que era a sogra do Columbano, morre em 1863, em vez de passar a casa à Dona Efigênia, que passou à sua filha, Henriqueta Augusta de Moura Torres, que era solteira e que vivia na Casa das Mouras. E por aqui também percebe-se porque ela começou a ser conhecida como Casa das Mouras. Havia muitas mulheres dentro da casa, elas eram mouras e acabaram por ser conhecidas assim. Henriqueta Augusta de Moura Torres, quando morreu em 1890, solteira, sem filhos, passou esta casa à sua sobrinha e afilhada, Maria Henriqueta Torres de Castro, que era a Condessa de Vieira, e que ficou com esta casa até 1917. Quando em 1917 ela era, além das suas duas irmãs solteiras, eram as 3 últimas filhas de Columbano vivas ainda. Em 1917 ela morre e deixou instituída em testamento a sua herança repartida por 3 herdeiros. As propriedades que ela tinha no Mar Canadenses deixou ao seu sobrinho, ao Alexandre, porque era de lá, por isso ela deixou essas propriedades. Muito provavelmente a Quinta do Vieiro, onde ela, que ainda hoje está em Abragão, que é uma casa maravilhosa, pelas fotografias que eu via, não nos apercebemos que este arquivo, ou seja, que ela, por ser uma casa rural de grandes dimensões, mas não é abandonada, não é uma quinta, não tem uma capela por fora, nós não nos apercebemos da importância do arquivo que ela albergava e da própria biblioteca, que infelizmente não tivemos tempo para olhar profundamente. Eu não quero pôr aqui em causa o humor que o Columbano sentia pela Dona Efigênia, mas que foi um casamento proveitoso, foi porque ela também descendia de uma família que tinha posses e que tinha terras. A aquisição dessas mesmas terras e de bens edificados foi a forma deles fazerem fortuna, através da posse de propriedade. A instituição do próprio morgadio pelo tetravelo Columbano evitou a dispersão deste património fundiário da família. Claro, outra estratégia foi também entrada na nobreza, através do Estatuto de Fidalguia, que conseguiu em 1741, e depois, durante o século XIX, já depois da Guerra Liberal e da instituição da monarquia constitucional, as próprias carreiras jurídicas e políticas desta nova nobreza de toga, e que foram estas carreiras que o Paulo Columbano ficou mais conhecido aqui em Penafiel. Esta família também beneficiou de estratégias de perpetuação de memória através dos legados e missas aos quais estavam obrigados estes administradores do morgadio e que tiveram de dar ao próprio estudo genealógico que a família teve que fazer para a legitimação da entrada na nobreza e que nos facilitou a nós um bocadinho o trabalho, o apontamento dos eventos familiares, tanto o Columbano, que apontou os nascimentos, os casamentos e mortes, e nunca só o Columbano. Estou-me a lembrar de um caderno que a sogra dele deixou e que depois foi continuada pela cunhada dele, em que ela apontou todas as mortes, todos os nascimentos e até apontava como é que as pessoas morriam. Eu sei que o Inácio de Moura e Castro deu-lhe uma apoplexia qualquer e morreu sentado na cadeira, foram dar com ele morto. Pronto. Era também uma família que tinha algumas práticas de organização arquivística, tanto na existência dos tombos que foram organizados no meio ambiente e por freguesias, a própria documentação, que tinha alguns índices, tinha sumários, tinha transcrições, ou seja, o único pergaminho que existe na Casa das Mouras não se consegue ler, a tinta saiu toda, consegui ler e consegui saber do que é que se tratava por causa de uma transcrição que foi feita posteriormente, e depois esta própria organização foi continuada pelo Columbano no que toca aos recibos e à correspondência dele que ele organizou. E também era já uma família que tinha uma cultura de leitura especializada, tanto ao nível das carreiras, como também ao gosto. E no final, dizer que o contributo que estes arquivos de família dão, tanto para o património como para a história. Estes arquivos de família são lugares de memórias, são lugares de recursos pessoais e de testemunhos sociais, e estes documentos permitem-nos sempre observar estas vivências na forma, ou seja, no testemunho que eles deixaram por escrito.
complementam muitas vezes a informação contida noutros arquivos. Não aconteceu isso muito no caso das Mouras, mas existem muitos arquivos, se não me engano, foi o doutor que disse. Também, claro, consciencializar as famílias. Isso aí é um fator mais do que falar, que é consciencializar as famílias que os têm para as suas importâncias de preservação e futuro. É preciso alertar estas famílias que têm arquivos de que têm ali um património escrito, um património que nos permite é quase uma máquina do tempo. Não é? E estas pessoas, muitas vezes, não é preciso ter uma quinta, porque a Casa das Mouras tem esse exemplo. A Casa das Mouras não é uma casa blasonada, é uma casa rural e, portanto, tem um arquivo deste tamanho. E muitas vezes as pessoas têm até bibliotecas antigas em casa e acham que é só a biblioteca e muitas vezes têm um arquivo agregado à biblioteca. E é preciso realmente consciencializar as famílias que é preciso haver um tratamento desta documentação, salvar esta documentação, contribuir para o seu restauro e conservação dos documentos, facilitar também a sua disponibilização aos utilizadores através dos inventários e dos catálogos e, claro, da digitalização dos documentos, que possibilita também muita preservação dos documentos através desta digitalização. E como eu estava a dizer há um bocado, o estudo e a interligação entre arquivos de famílias. Eu dou o caso das Mouras com a Quinta de Vieiro. Faltam documentos na Casa das Mouras. Por exemplo, eu falei estes tomos, sabemos que são 15 tomos, só temos 13, onde é que foram parar os outros dois? Não sabemos. E o facto de o Morgado da Senhora Vela ter-se extinguido em 1863 permitiu com que alguns documentos fossem parados, ou seja, os filhos casaram levaram documentação para as quintas ou para as casas que ocuparam. E neste momento, muitas vezes, esta interligação entre arquivos de família, de uma casa com uma quinta, permite-nos muitas vezes fazer sistemas interligados. E, claro, por último, apelar também à realização destes eventos, ou seja, destas comunicações, como o Arquivo Com, das conferências, das jornadas, a própria jornada que já houve da História Imobiliária, há 2 anos, acho eu, que foi realizada pela Associação de Amigos do Arquivo, para a divulgação destes trabalhos que nós fazemos, como eu e como outros estudantes fazem sobre estes arquivos de família, que são arquivos que estão protegidos e não tomam mais o tempo.